Já faz um tempo que eu ensino meditação e também já faz um tempo que eu me deparo com alunos ou potenciais alunos que me trazem muitas dúvidas cuja origem é uma mitologia moderna totalmente desconectada do que é a meditação de fato. Essa mitologia ela pode ser condensada em basicamente 5 ideias. Poderíamos chamar de preconceitos, de mitos, de equívocos, enfim, os nomes aí não importam muito, né? Mas 5 ideias que têm pautado a mentalidade moderna relacionada à meditação e que em muitos casos é a motivação para que muitas pessoas não se aproximem da meditação. Minha ideia aqui é tentar esclarecer esses 5 pontos, essas 5 ideias, ou 5 mitos, para quem sabe, né, enfim, melhorar um pouquinho esse entendimento que a maioria das pessoas tem a respeito da meditação. E deste modo, quem sabe, torná-las um pouco mais próximas a essa prática. O primeiro mito, ou ideia, né, ou mau entendimento acerca da meditação, é a ideia de que meditação é espiritualidade. Ou ainda, que para você se envolver com meditação, você precisa ou ter desenvolvido uma certa dose de espiritualidade, ou pelo menos estar aberto a que essa espiritualidade se desenvolva justamente por meio da prática da meditação. Existem inúmeros lados nessa afirmação. Um dos lados até confirma essa ideia, esse mito, ou seja, esse primeiro mito ele não é tão irreal assim. Basicamente porque a meditação ela nasce, como eu já expliquei em outros vídeos inclusive, a meditação nasce dentro de tradições espirituais bastante consistentes, bastante definidas. A meditação nasce dentro do hinduísmo. Na verdade, não dá para fazer uma distinção muito clara entre a meditação, né, ou seja, a prática de introspecção, a prática de silêncio, e a tradição que deu origem às inúmeras vertentes hindus, que ficaram conhecidas então, né, de forma abreviada como hinduísmo. Dentro do hinduísmo existe uma série de vertentes, algumas delas até opostas, mas todas elas convergem para os Vedas, né, que são os grandes livros de sabedoria, ou seja, a tradição védica na Índia é a origem de praticamente todas as vertentes espirituais e religiosas que a gente encontra na Índia e que são reunidas de forma genérica sob o nome de hinduísmo. Então existe esse lado espiritual e religioso que sugere que, bom, talvez a meditação tenha alguma coisa a ver com espiritualidade. E de fato pode ter, né? Dependendo de como você conduz essa prática dentro da sua vida, isso pode levar você a se espiritualizar, a estabelecer uma relação um pouco diferente com religiões, com assuntos transcendentais. Porém, isso não significa que você precise estar aberto à espiritualidade, isso não significa que você precise ter algum entendimento prévio a respeito de espiritualidade e de religiões, e não significa que você precise se desenvolver espiritualmente ou até religiosamente, caso você venha a se aproximar da meditação, caso a meditação passe a ser uma parte importante do seu dia a dia.
Então, embora haja a possibilidade de haver essa relação, embora essa relação de fato exista em algumas tradições espirituais, como vocês devem saber, muitas tradições espirituais elas têm a prática da meditação como um elemento importante. Mas isso não significa que, à medida que você se envolve com a meditação e à medida que você vai se desenvolvendo como um meditador, você precise se tornar religioso, espiritualizado, ou ainda, crente, desenvolver uma fé, abraçar uma doutrina. Não é uma relação automática, não é uma relação de obrigação. Importante lembrar que a meditação é eminentemente uma prática. E é possível, sim, desenvolver a meditação dessa forma, única e exclusivamente como uma prática, como algo que vai se tornar um hábito na sua vida. Algo tão simples, objetivo e eficiente quanto tomar banho, escovar os dentes, se alimentar. A meditação ela tem essa capacidade de ser um elemento simples, objetivo e eficiente na sua vida. Segundo mito, ou mau entendimento acerca da meditação, é a ideia de que meditação é apenas para relaxamento. Esse segundo mito está muito relacionado ao fato de que muitas e muitas pessoas procuram a meditação por causa dos seus efeitos físicos, mentais e emocionais. A meditação tem se mostrado muito eficiente para desenvolver relaxamento nesses 3 níveis para muitas pessoas, e isso retroalimenta o entendimento que essas pessoas têm a respeito da meditação, e então a meditação, por causa disso, passa a ser entendida e procurada por causa desses efeitos, por causa do efeito do relaxamento. É plausível fazer isso? É plausível entender a meditação dessa forma? Certamente é. Existe, logicamente, um fundo de realidade nesse entendimento. Mas não é plausível, não é adequado você restringir a meditação a esse efeito, a essa produção de relaxamento. Ao mesmo tempo, a gente sabe, e não é muito difícil perceber isso, que o efeito de relaxamento proporcionado pela meditação tem muita relação com o fato de que a maioria das pessoas sequer imagina a possibilidade de relaxar. A maioria das pessoas hoje em dia está imersa em estados de profunda ansiedade, profunda agitação física, mental e emocional, e sequer imagina a possibilidade de experimentar alguns instantes a cada dia de um estado não ansioso, de um estado não agitado, que poderia até ser um estado de relaxamento. Então, por estarem profundamente imersas num estado de ansiedade, agitação, inquietação, aquela migalha que é oferecida pela meditação, que é proporcionada pela meditação, aquela migalha de relaxamento parece um banquete para muitas dessas pessoas. E é isso que ocasiona esse entendimento de que a meditação tem como único propósito proporcionar relaxamento na vida das pessoas. Embora esse entendimento não seja totalmente incorreto, como eu disse no início, é muito importante entender, e aqui um apelo para os professores de meditação, é importante mostrar para as pessoas que esse entendimento ele é muito limitado, que o relaxamento proporcionado pela meditação é uma parcela infinitamente pequena daquilo que a meditação de fato é capaz de proporcionar para as pessoas. Todo professor de meditação tem essa responsabilidade de mostrar
aos seus alunos o oceano imenso que se abre por meio da prática da meditação. Eu sei que de um lado isso pode causar sugestões mentais, e isso pode causar inquietações, expectativas que às vezes vão ser frustradas, mas é importante mostrar a realidade da meditação. A meditação pode sim proporcionar muito mais do que relaxamento. Como eu disse, eu sei que para muitas pessoas isso já é um banquete, isso já é um tesouro imenso e às vezes até inimaginável. Como eu disse, as pessoas estão tão imersas em agitação, inquietação, ansiedade, que elas não conseguem sequer imaginar que é possível vivenciar algum momento de relaxamento em seu dia. Mas é fundamental que essas pessoas percebam que é possível ir além do relaxamento. Terceiro mito, ou mau entendimento acerca da meditação, é a ideia de que é necessário meditar por longo tempo para que a meditação possa proporcionar efeitos positivos. Ou seja, a ideia de que meditação boa é meditação longa. Meditação boa é meditação que é feita por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esse mau entendimento está relacionado à ideia de que muitos mestres, e isso vocês encontram com certa facilidade hoje em dia, né? Vocês encontram entrevistas, podcasts, ensinamentos, aulas desses mestres, e muitos deles relatam que já passaram às vezes um dia inteiro meditando. Uma rotina de 6, 8 horas de meditação todos os dias é algo bastante corriqueiro para muitos desses mestres. E aí, por causa disso, se associa a quantidade enorme de horas de meditação à condição de mestre. Logo, mestre é mestre porque medita muito tempo todo dia. Logo, para se tornar mestre, ou pelo menos para se tornar um bom meditador, é necessário passar horas meditando. Isso não é uma relação automática de causa e efeito. Eu sei que a maioria das pessoas pensa a partir daí que meditar muitas horas tem como consequência tornar-se um grande meditador, tornar-se um grande mestre. É importante aqui entender o seguinte, né? Eu sei que a maioria das pessoas se envolve com a meditação não com a intenção de se tornar mestre, não com a intenção de se tornar professor. Quem é mestre, quem é professor de meditação, tem uma obrigação diferente para com a meditação, porque tem uma relação diferente para com a transmissão desse conhecimento. Logo, quem tem a intenção de se tornar professor ou mestre de meditação vai precisar, sim, se dedicar um pouco mais à meditação. Realmente não vai fazer muita diferença se você medita 5, 10 minutos por dia. Você não vai se tornar um grande meditador desta forma. Então, a quantidade de horas, a quantidade de tempo faz alguma diferença, com certeza. Mas isso não quer dizer que você precise gastar muito tempo todos os dias para experimentar as qualidades da meditação, os benefícios que a meditação pode proporcionar. Meditações curtas, 5 ou 10 minutos, uma vez ao dia, embora seja de fato pouco, já faz um bem imenso, já produz transformações muito positivas. E quanto menos conectada com a meditação a pessoa é, ou quanto menos conectada com a meditação a pessoa tem sido ao longo da sua vida, maiores vão ser os efeitos que a meditação vai proporcionar, mesmo com períodos muito curtos de prática.
Uma pessoa que não tem o hábito da meditação, começa a meditar 5 minutos todos os dias, essa pessoa vai se surpreender, com toda certeza. À medida que a pessoa se desenvolve na meditação, recomenda-se aumentar esse tempo, recomenda-se ampliar esse tempo para 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Pode-se chegar a 1 hora de meditação todos os dias. É possível dividir esse tempo em várias sessões. Você pode meditar 30 minutos ao acordar, 30 minutos antes de se deitar. Tem vários vídeos meus em que eu falo sobre o que seria o tempo ideal, a duração ideal da prática da meditação. Esse é um tópico, inclusive, que eu explico detalhadamente no meu curso de meditação. O link está na descrição para vocês. Então, é sim recomendado que você aumente o tempo, mas não significa que você precise dedicar tempo demais. O que seria tempo demais na meditação? Aquilo que exige que você abdique de partes importantes da sua vida para meditar. É claro, um parênteses aqui, né? É claro que quem desenvolve um entendimento profundo da meditação vai entender também que o tempo gasto com a meditação e que eventualmente exige de você abrir mão de algumas partes importantes da sua vida não é um tempo perdido, pelo contrário, é um tempo ganho. Então, se você abre mão do tempo que você gastaria, sei lá, vendo série no Netflix, você reduz esse tempo e usa esse tempo para meditar, você com certeza vai ter um ganho. Você pode considerar que esse momento de diversão ele tem uma importância muito grande na sua vida, mas o ganho que você vai ter meditando, em vez de se divertindo, isso vai surpreender você. Ou ainda, algumas pessoas podem até imaginar assim, eu vou acordar às 4 horas da manhã para meditar, sendo que das 4 às 6 da manhã você costumava dormir. Né? E agora você não dorme nesse período, nesse horário das 4 às 6 da manhã porque você decidiu acordar às 4 da manhã para meditar. É válido? É válido. Mas você precisa saber dosar até que ponto perder 2 horas de sono não vai impactar negativamente na sua saúde. Então, bom senso, pondere, equilibre o tempo usado na meditação e agregue a meditação à sua vida ao máximo que você conseguir. Outro mito ou mal entendimento relacionado à meditação está relacionado até ao primeiro mito que eu mencionei. No primeiro mito eu falei da questão da espiritualidade, a ideia de que para ser um meditador, para dedicar-se à meditação, você precisa ser espiritualizado. Este quarto mito refere-se à ideia de que é necessário você estar ligado a alguma tradição espiritual, a alguma religião, alguma seita. Aqui neste quarto mito, mais ou menos como eu expliquei lá no primeiro mito, existe a ideia de que a meditação teve uma origem, e essa origem está ligada a tradições espirituais importantes, a religiões inclusive. E mais do que isso, a meditação ela tem sido transmitida pelo mundo, pelo menos até meados do século XX, por meio de tradições espirituais e religiosas. Aqui no Ocidente, uma tradição que cumpriu esse papel, em grande medida, foi o budismo. Então, por meio do budismo, a meditação veio para o Ocidente. A meditação é um elemento prático, um elemento disciplinar importantíssimo dentro das diferentes vertentes do budismo. E foi a partir dessas vertentes do budismo que a meditação se espalhou. Acontece que, paralelamente a essa disseminação da meditação no Ocidente, ocorreu também uma laicização, ou seja, uma secularização. Em outras palavras, a meditação ela foi se desconectando de suas raízes
espirituais, religiosas, e conseguiu se estabelecer como uma disciplina prática, independentemente de tradições espirituais e religiosas. Ou seja, assim como lá no mito 1 eu afirmei que você não precisa ser espiritualizado para se dedicar à meditação, aqui neste mito 4 eu explico que você não precisa ser religioso. Você não precisa seguir uma tradição religiosa ou espiritual. Você não precisa sequer abraçar uma doutrina. Importante aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte, né? Você não precisa dessas coisas, mas eu sempre vou recomendar que vocês busquem o conhecimento pleno daquilo que vocês fazem. Se você quer meditar, existe um ganho enorme quando você se aproxima dos conhecimentos originais da meditação, dos conhecimentos lá do comecinho da meditação. O que pensavam os criadores da meditação? O que ensinavam os criadores da meditação? Quem foram os primeiros sistematizadores da meditação? Que tipo de direcionamento eles ofereciam? Se você se conecta a esse tipo de conhecimento, você tem muito a ganhar. A sua prática, ela vai crescer, ela vai se aperfeiçoar, ela vai se aprofundar e, com isso, as chances de você se tornar um grande meditador vão aumentar. Então, em resumo, neste quarto item, ainda que você não precise ser um religioso, ainda que você não precise se aproximar de doutrinas, de tradições espirituais, de ritos religiosos, você só tem a ganhar se você aprender algo a respeito disso. Claro que depende muito do quanto você é capaz de se abrir para esses conhecimentos, porque muito provavelmente uma pessoa que já está conectada a uma religião, uma pessoa que já é iniciada numa religião, vai ter reservas quando se aproximar de conhecimentos que são diferentes da sua religião. Isso é fácil de compreender. Mas esse conhecimento é importante. Ainda mais se você tem interesse genuíno em se tornar um grande meditador, procure esse conhecimento. Quinto mito ou mau entendimento acerca da meditação é a ideia de que a meditação é algo mental, é algo relacionado ao controle da mente. É algo relacionado à mentalização, à concentração mental. Na verdade, a meditação ela pode ser facilmente entendida como um exercício mental, ela pode facilmente ser entendida como um exercício de concentração mental, de foco, mas isso não explica tudo sobre a meditação, ou melhor, explica bem pouco sobre a meditação. Isso corresponderia talvez a 10% do que a meditação é. Logo, o mito aqui, o erro aqui, está relacionado não à ideia propriamente dita, mas à limitação do entendimento da meditação neste ponto específico. A meditação não é só concentração. Na verdade, a meditação começa com a concentração. A meditação começa como um exercício mental, de manter o foco mental em objetos, sejam eles externos, visíveis, perceptíveis com os sentidos, ou objetos internos, perceptíveis apenas com a nossa imaginação, com a nossa capacidade de visualização mental. Esse é o comecinho da meditação. Quem já viu outros vídeos meus, tem até um vídeo em que eu explico isso, né, a origem da meditação, o que é a meditação para quem criou a meditação. O link está na descrição para vocês. Deve ter entendido que a meditação ela é composta de algumas etapas. E a primeira etapa consiste justamente da
concentração, externa ou interna. Só que depois dessa prática de concentração, depois desse comecinho da meditação, tem muita coisa que vai acontecer. Essa concentração continuada e equilibrada, estabilizada, inclusive mentalmente, é justamente a segunda fase da meditação. E à medida que essa concentração perpetuada vai se dissolvendo, vai proporcionando uma paz profunda, aí então a gente entra na terceira e última fase da meditação. Isso é um entendimento que vem lá da Índia, né, por meio dos primeiros compiladores da meditação, e é um entendimento que se dissemina aí em diversas tradições espirituais meditativas. O problema aqui não é entender a meditação como um exercício mental, como um exercício de concentração, mas, principalmente, como eu disse antes, entender que a meditação é apenas isso. E a meditação nunca vai ser apenas isso. Um outro aspecto importante para explicar esse quinto mito é a ideia de que a meditação não é algo estritamente mental. Por um motivo muito simples. Nós mesmos não somos estritamente mentais. Nós somos dotados de corpo. Nós somos dotados de inúmeras capacidades mentais, inclusive as emoções. Então existe um lado intelectual, um lado racional da mente, e existe um lado emotivo, que também é uma manifestação mental. Existe um corpo de energia de que somos dotados. Existe uma energia vital, pelo menos esse é o entendimento dos criadores da meditação. Então, todas essas camadas ou manifestações, todos esses diferentes corpos, né, por assim dizer, são afetados pela meditação. Logo, a meditação nunca vai ser estritamente mental. Isso eu também explico lá no meu curso de meditação, quando apresento para os meus alunos uma aula que trata só do corpo, por exemplo. Por quê? Porque o corpo ele é importante na meditação. Quando você medita, você não medita apenas com a mente, você medita com o corpo. O seu corpo sempre vai estar presente enquanto você estiver vivo. O seu corpo é o seu veículo neste mundo, assim como a mente é a sua ferramenta neste mundo. Então, todos esses elementos eles precisam participar da meditação, ou melhor, todos esses elementos eles vão participar inevitavelmente. Logo, se você tem um entendimento a respeito de como esses inúmeros instrumentos ou veículos funcionam quando você medita, você vai ser um meditador melhor. E é basicamente por isso que não é correto e nem adequado você entender a meditação como algo estritamente mental. Tem também um vídeo em que eu falo disso, né? Falo da importância que o corpo tem e do quanto o corpo pode se tornar um obstáculo para a meditação. E isso ocorre principalmente quando a gente entende que a meditação é só você e a sua mente. E não é isso. A sua respiração está ali presente, o seu corpo está ali presente. A sua respiração se torna um elemento importante na meditação. O seu corpo se torna um elemento importante na meditação. Se você não está atento a isso, estes elementos, que são instrumentos, veículos, enfim, eles se tornam obstáculos. E é isso que a gente quer evitar. Então esses foram 5 mitos relacionados à meditação. Se você conhece mais algum mito relacionado à meditação, alguma ideia equivocada que é muito disseminada, deixa no comentário. De repente eu posso fazer mais um vídeo sobre isso. Ou se tiver dúvidas, também pode deixar um comentário, que eu vou responder todas as dúvidas que surgirem. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.